Fala, meus consagrados, tudo bem com vocês? Bem, hoje a gente está aqui falando um assunto sobre... A gente vai falar sobre plantas-chave do sistema. Vocês estão conseguindo me ver melhor. Bem, a gente vai falar sobre plantas-chave do sistema. Quais são as plantas-chave que eu usei aqui no meu sistema, na minha agrofloresta que eu estou buscando construir? Bem, é muito complicado esse assunto porque depende muito do terreno que você tá, né, e da sua área que você está querendo reflorestar, né? Aqui era uma área de eucalipto, solo muito infértil, muito ácido. Então surgiam as plantas pioneiras, que a gente chama de pioneiras, que a gente chama de sapê, por exemplo, o sapê, a samambaia, são plantas que dão nessa região que teve muito eucalipto, né, muito ácida. Então acaba que são plantas-chave, né? A gente acaba usando a própria vegetação pioneira para poder criar o sistema, começar a criar o sistema. Então comecei aí roçando esse sapê, roçando essa samambaia, jogando por cima do solo, né, cobrindo o solo. Pegava a palha do vizinho de cima para cobrir meu solo, ele jogava o resto do capim dele aqui, eu ia cobrir o solo. E comecei a introduzir algumas espécies. Quais espécies são que eu comecei a usar? Comecei a usar feijão andu, né, ou o andu, planta-chave para esse sistema. Ela deu muito bem aqui, você pode ver aqui, se quiser com calma. Esse aqui é um feijão guandu, né, mas tem aqueles ali, ó. Olha só o tanto de feijão guandu, tudo grande, tá vendo? Aquelas plantas altas ali, tudo feijão guandu. Aqui, ó, outro feijão guandu aqui, ó. Usei também crotalária, que é essa plantinha aqui, ó. Essa planta aqui tá até com flor ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Então, outra planta-chave, crotalária, feijão guandu. Comecei a introduzir elas aos poucos, né, no sistema. Ela descompacta o solo. Ela tem uma função muito boa de descompactação do solo. A raiz dela é pivotante, que a gente chama, raiz que ela entra no solo e vai quebrando o solo. Então comecei a introduzir essas espécies. No começo foi bem difícil, não tinha muito adubo, não tinha muita matéria orgânica, né? Então fui tentando fazer com o que eu tinha aqui. E aí comecei a fazer algumas linhas dessas plantas, intercalado com mandioca, que é pouco exigente também, em solo mais infértil ela consegue brotar. E aí eu fui conseguindo introduzir essas espécies. A partir do momento que o feijão guandu começou a crescer, ele começou a gerar matéria orgânica, né? E aí eu vou podando ele e vou colocando sobre o solo. O sapê, ainda luto muito com o sapê, na verdade eu não luto mais, né? Hoje o sapê é meu aliado para cobrir o solo. Mas eu costumo comecei a substituí-lo por um capim melhor, um capim, por exemplo, uma braquiária. Comecei a plantar braquiária aqui, começou a dar nas entrelinhas, né, de plantio. E aí eu comecei a introduzir a braquiária também para ser usada para fazer a adubação, né, a orgânica, começar a cobrir o solo. A partir do momento que você tem essas plantas performando e começa a crescer, elas começam a dar chance para outras plantas, né? Que aí a gente começa a entrar com feijão de porco também, que também é pouco exigente. Dá para entrar junto com feijão guandu e crotalária. A gente começa a usar milho. No começo dá um milho muito pequenininho, depois eles foram desenvolvendo melhor. Ainda está em fase de reconstituição. Aí você entra com a banana, que gera muita matéria orgânica. Aí você começa a entrar com espécies de algumas frutíferas também, que mesmo desenvolvendo pouco, mas elas
dão biomassa e vão cobrindo o solo. E vai usando as plantas que tem na região, na sua região, porque tem plantas que crescem nessa região. Então você vai usando o que você tem disponível. As plantas-chave então são essas que eu falei, né? Que eu tenho usado no meu sistema. Todas essas que eu falei, gandu e entre outras, né? Comecei a entrar com outras adubações, também mucuna, mas eu não gostei muito da mucuna, que ela é muito invasiva, ela acaba sobrepondo sobre outras plantas e não deixa receber luz. E ela tem uma trepadeira muito forte, né? Eu não gostei muito não. Vou tentar ainda o amendoim forrageiro, que eu não tentei, pra ver como fica. E outras leguminosas aí. E feijões em geral, leguminosas, né? São boas para esse tipo de serviço, né? A ideia é você focar em fazer um alicerce muito forte, né? Fazer um alicerce, uma base forte da sua agrofloresta. Focar nessas plantas que são menos exigentes, né? E elas acabam contribuindo bastante para gerar biomassa. E você consegue cobrir o solo coberto, solo vivo, né? Os micro-organismos começam a trabalhar e as coisas vão começando a melhorar. Mas basicamente é isso. Essas são as plantas, né? Abacaxi também, que tinha bastante aqui. Então eu acabei usando o abacaxi. Plantei alguns abacaxis aqui, outros vieram daqui mesmo. E hoje eu estou colocando várias outras espécies. Estou usando todas as espécies, estou tentando diversificar o máximo possível o plantio para ter uma área pequena, mas bastante produtiva. A ideia é gerar meu próprio alimento daqui. É uma área muito pequena, mas talvez a gente consiga aproveitar esse espaço, né? A agrofloresta permite isso e plantar tudo junto. As plantas se cooperando entre si e ajudando, né? Para o crescimento. E aí hoje a gente consegue ter um resultado até satisfatório em relação à agrofloresta. Parece que o resultado não vem, tem hora que você vê assim, as plantas não estão crescendo, mas quando você pega como era antes e como tá, então mudou muito, a vegetação mudou muito aqui. Você vê que tem milho, tem outras espécies aqui. Aqui agora é só mato mesmo aqui, não tem muita coisa. Aqui a gente introduziu uma linha de árvore, uma linha do lado aqui, que vai crescer com sementes, que a gente vem do que a gente come. No dia a dia, né? Pinha, tem várias sementes, abacate. E a ideia agora é cada vez estar construindo mais, dar mais força pro sistema, o sistema conseguir regenerar, né? E aí você vê os bichos trabalhando, as formigas, todo mundo trabalhando para tentar recuperar, né, o sistema. E aí a nossa função, basicamente como ser humano, é fazer o plantio o máximo que você puder, fazer o manejo do terreno, podar, com facão, com foice, com o que você tiver em mãos, né? Se tiver uma roçadeira também ajuda, mas tem que ter cuidado com as mudas, né? Que você pode acabar pegando a muda que você plantou. E jogando essa matéria orgânica para o solo, né? E o sistema vai crescendo. Então é isso, eu fico aqui. Se você gostou do vídeo, compartilha, curte, comenta. É bom o comentário, é bom a gente estar interagindo, saber o que vocês estão fazendo aí também. Se tiver alguma coisa que vocês queiram contribuir de planta-chave, pode falar também, né? Colocar nos comentários aí que a gente vai usar também, né? Como aprendizado. Obrigadão. Valeu.